Matheus está entrando. Oi, tia. Oi. Oi. Tia, mas semana passada tu não tinha falado que era 8 horas a live? É, sempre foi, né? Mas a gente mudou. Tá? E eu acabei Tá. esquecendo. Não penteou o cabelo hoje, Matheus? Não, tia. Não. Tia, essa é a última semana de provas ou ainda vai ter outra? Não, essa é a última. Oi, Caio. Oi, tia. Bom, já esperei 3 minutinhos. Vamos, então, iniciar a nossa aula. O pessoal vai chegando depois. Quero que vocês peguem o livro de vocês para a gente relembrar conteúdo. Então, lá na página Livro de Português, página 155, né? Nós vamos relembrar um pouquinho sobre frase, oração e período. Caio? Caio? Oi, tia. Você está vendo televisão? Caio? Você está vendo televisão? Minha mãe? Ah, tá. Mas presta atenção aqui na nossa aula, tá bom? Cadê o teu livro? Eu vou pegar. Vai lá pegar que a gente vai fazer a... Lá no e-mail não diz que tem que separar material do dia. Sim. Pois é. Eu estou com o diário e o atividades. Exato. Isso mesmo. Então, olha só. Lá quando a gente fala em frase, oração e período, o que a gente pode entender sobre uma frase? O que é uma frase? É um conjunto de palavras. Um conjunto de palavras. O que mais? É todo enunciado com ou sem verbo que tenha sentido completo. Perfeito. Com ou sem verbo. Por quê? Porque quando a gente tem uma frase sem verbo, eu vou chamar essa frase nominal. E quando eu tenho uma frase com verbo, eu vou chamar frase Verbal. verbal. Perfeito. E o que é uma oração? É meio que uma frase com verbo. É a todo oração. enunciado. Ela pode ou não ser completa e ela tem que ter um verbo. Certo? Então, a frase que tem verbo, ela é uma oração. A frase que não tem verbo é uma oração? Não. Não. Muito bem. Mas uma oração não deixa de ser uma frase também, né, tia? Isso, uma oração frase também é uma frase. Oração. Mas ela só é uma oração quando a frase tem verbo. Né? Então, fala, Duda. Então, todas as palavras, frases, né, que tenham verbo, vão ser uma oração. Perfeito. Isso. Aí, se eu disser assim para ti, ó, socorro. Isso é uma frase. Sim. Mas essa frase, ela é uma oração? Não, porque não Não. tem verbo. Exato. Né? Agora, se eu disser assim, ó,
eu gosto de você. Essa frase é uma oração? É. Por quê? Tem verbo gostar. Perfeito. Entendeu? Uhum. Então, tá. Então, vocês já entenderam o que é uma frase. Quer dizer, vamos dizer assim, ó, todo enunciado que tem um sentido completo, com verbo ou sem verbo, é uma frase. Agora, essa frase, ela só será uma oração se ela tiver um verbo. Se não tiver verbo, ela não é uma oração. Ela é apenas uma frase. Certo? Aí sim, se eu tenho uma frase nominal, essa minha frase, ela é o quê? Por que eu chamo ela de frase nominal? Porque ela não tem verbo. Exato, porque ela não tem verbo. Agora, a minha frase que tem verbo, ela vai ser chamada de frase verbal. Tá? Aí sim, na frase, na frase eu vou poder indicar os períodos que ela tem, né? O que é o período, né? De uma frase? Que contém uma ou mais orações. Que contém Exato. uma ou mais orações. Perfeito. Que contém uma ou mais orações. Se contém orações, essas minhas frases, elas necessitam de quê? De verbo. De Tia, eu não verbo. entendi a tua pergunta, porque eu cheguei agora. Exato, mas você já tem o horário do início da nossa aula, né? Chegou atrasado. Tia, eu cheguei atrasado porque o Gmail não estava mandando, aí tive que entrar pelo da minha mãe. Uhum. O que eu estou dizendo? Eu estou perguntando que ali diz assim, ó, período é a frase que contém uma ou mais orações. Mas para ser uma oração, eu preciso ter o quê? Tem que ter verbo. Verbo. Tem que ter verbo. Perfeito. Então, cada pedaço dessa frase que tem o verbo, ela vai se dividir em períodos. Exemplo, trabalharam duro. Trabalharam duro. Essa é uma oração. É uma oração por quê? Porque tem um verbo, trabalhar, né? Mas eu posso chamar, aí eu digo para vocês, essa minha frase, essa minha oração, ela está dividida em um período só. Então, quando ela tem um período só, eu vou chamar de período simples. Né? Agora, se eu tenho trabalharam bastante, mas depois se divertiram também, eu vou ter dois verbos aí. Então, se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. Se eu tenho duas orações, eu vou ter dois períodos. E quando eu tenho dois períodos, eu vou chamar de período composto. É quando eu tenho dois ou mais períodos. Deu para entender? Perfeito. Agora, nós temos, lá na página 156, o que chamamos de estrutura da frase. São as estruturas da frase, né? É como ela é formada. Então, na frase, eu vou encontrar o sujeito e o predicado. Mas o que é o sujeito da minha frase, da minha oração? É o ser sobre onde Quem tá falando. está falando dele. Muito bem. O sujeito é o ser sobre o qual se diz alguma coisa, né? E o que é o predicado?
É tudo aquilo que se diz do sujeito. É tudo aquilo É o que se fala diz sobre do ele, né? sujeito. Perfeito. Então, eu posso dizer assim, ó. O Anderson estudou muito. Nessa minha frase, quem é o sujeito? O Anderson. O Anderson. E quem é O o Anderson. predicado? Estudou muito. Estudou muito. Estudou muito. Muito bem. Agora, nessa frase, ou melhor, a estrutura da frase, ela também pode ter o sujeito que a gente chama de sujeito oculto ou implícito. Isso quer dizer o quê? O sujeito que não aparece na frase. Ele não vai aparecer, ele é um sujeito oculto. E quem é que vai me dizer quem é ele? Né? O verbo que vai estar O ali. predicado? Oi? O predicado, né? Não, não. O quem vai expressar quem é o meu sujeito nessa O oração, verbo. tá? É o verbo. Por exemplo, brincaram bastante. Eles brincaram. Eles brincaram Eles. bastante. O verbo brincaram, né? Ele vai estar conjugado com a terceira pessoa do plural. Plural. Eles. A terceira não, a segunda, né? Não, a terceira, tia Carla falou certo. É a terceira, terceira, tia. terceira. tia. Ela Plural, falou é. certo. A terceira, eles. Entendeu? E quando ele não aparece, quando ele está implícito, ou seja, escondido na frase, quem vai me indicar é o verbo que está sendo colocado ali na frase. Aí eu vou chamar ele de sujeito oculto, né? Ele está escondido. Entenderam essa parte? Se eu disser assim, ó, Mariana, Felipe e Vanessa foram à minha casa ontem. Onde é que está o sujeito? Mariana, Felipe, qual é o nome, tia? E Vanessa. Pessoas. Mariano, Vanessa. Felipe e Vanessa. Perfeito, eles são os Sujeito. sujeitos. E onde está o predicado? Foram na minha casa ontem. Perfeito, isso mesmo. Deu para entender aí? Jóia. Agora vamos lá para verbos, né? Verbos auxiliares. Então, lá na página, a tia Carla vai dizer para vocês, lá na página, deixa eu chegar, página 187. Acharam a página 187? Bom, Sim. esses verbos, a gente precisa conhecer eles, porque é muito importante saber conjugá-los, né? Quando eu estou falando. E eles sempre eles são auxiliares, são verbos, modelo de conjugação dos verbos regulares, que tem forma específica de conjugação. Então, ali a tia Carla mostra, né? O verbo ser, o verbo estar, o verbo ter e o verbo haver. Então, se eu chegar para o Mateus e disser assim, ó, Mateus, como é a conjugação do verbo ser no presente? Na primeira pessoa? Na terceira pessoa do plural. São. Não, muito bem. E Anderson, como é o verbo ser na terceira pessoa do singular, no presente?
É. É. Muita gente não identifica a palavra é como um verbo. A menina é carinhosa. Se eu perguntar para você, onde é que está o verbo? É. Mas antes era difícil de identificar o né? É do verbo ser. A mesma coisa se eu disser as meninas são carinhosas. Onde é que está o verbo? São. São. Perfeito. Agora, vamos ver, Duda, como eu posso conjugar o verbo ter na primeira... verbo ter, tá? No presente, ou melhor, no pretérito perfeito, na primeira pessoa do singular. Tive. Você pode fazer uma frase com esse verbo? Eu tive uma prova ontem. Perfeito. Joia. Mateus não, Caio. Caio, Oi. como você pode conjugar o verbo estar no pretérito... Oi? Travou para mim. Como você pode conjugar o verbo estar no pretérito imperfeito na terceira pessoa do singular? Estavam? Estava, né? Estava. Uma frase com esse verbo. Eu estava no shopping ontem. Eu estava no shopping. Muito bem. Eu não preciso botar o ontem, né? Porque ele já está falando que é passado. Eu estava no shopping. Certo? Agora, você... Mateus, conjugando o verbo no futuro do presente, na terceira pessoa na primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, o verbo ser. Seremos. Seremos. Muito bem. Uma frase com seremos. Nós seremos cantores. Nós seremos cantores. Tá. Caio, o verbo haver, pretérito imperfeito, primeira pessoa do singular. Havia? Muito bem. Uma frase com havia. Deixa eu pensar.
Havia uma bola aqui no quintal? Perfeito. Muito bem. Duda, verbo haver na terceira pessoa na primeira pessoa do singular, No presente? No pretérito? no pretérito perfeito. Tia, na primeira pessoa do singular? Do singular, No pretérito perfeito. pretérito perfeito. Houve? Houve. E uma frase? Houve uma festa aqui. Houve. Não. Houve uma festa aqui. E. Houve uma festa aqui. Ontem. Ontem. Houve uma festa aqui. Houve uma festa aqui. No meu prédio. É. Houve uma festa aqui na minha cidade de Florianópolis, né? Sim. Houve alguns dias em que eu estava triste, certo? Fala, Anderson. Eu ia dar outro exemplo, mas não... Pode dar. Houve uma pandemia em Santa Catarina. Perfeito, muito bom. Joia. Bom, deu para entender um pouquinho a conjugação desses verbos, né? Então, lá na prova, vocês vão precisar muito desse quadro, onde vocês vão precisar pesquisar para saber em que tempo está, em que pessoa está conjugada. Então, vocês prestem bastante atenção. Fala, Matheus. O conteúdo de interjeições é em que páginas? Aí, o conteúdo de interjeição é lá no caderno. Que aí, aonde a gente... a tia Carla Estudou passou... sobre aquele dia, né, tia? Das Exato. imagens, né? Uhum. E a tia Carla passou também no e-mail, o textinho. Então, tem lá no texto as interjeições, né? Nós já vamos entrar nela. Nós já vamos falar um pouquinho sobre ela. Fala, Duda. Tinha uma coisa que eu não entendi muito ali no pretérito perfeito. É o eu, no haver é houve. Pretérito o quê? Perfeito. Perfeito. Houve. Houve. Houve quer dizer o quê? Que aconteceu alguma coisa. Sim, tia, mas é que eu não entendi por que é o eu ali. Eu, daí ali vai... É porque quando ele é auxiliar, eu não preciso colocar o pronome. Ele só está dizendo que ele indica a primeira pessoa do singular. Mas ele, como ele é auxiliar, ele vai ajudar a primeira pessoa do singular, sem eu precisar utilizar o pronome. Entendeu? Entendi, tia. Fala, Anderson. Tia, e também isso é por causa que eles são verbos imperfeitos? Eles não imperfeitos, eles são verbos que eles auxiliam a frase. Sim. Tá? E geralmente eles não vão precisar que eu coloque o pronome na frase. Certo? É porque eles só vão auxiliar, né? Uhum, isso mesmo. Fala, Matheus.
Então no e-mail que tu mandou já tem o teste da interjeição. Ô, Matheus, dá de tu esperar um pouquinho, porque a tia Carla já vai entrar nesse conteúdo. É a segunda vez que tu interrompe a explicação para falar da interjeição. A tia Carla está dizendo que já vai entrar, espera um pouquinho, tá bom? Bom, mais alguma dúvida? Fala, Anderson. Que essa dúvida é na prova. Ali na D da número 1, eu não entendi. Eu não entendi ali. Olha só, na segunda aula a gente vai falar sobre a prova. Tá? Ah, tá. Desculpa. Agora a gente vai recapitular, Recapitular. Vai fazer todo um apanhado do conteúdo. Aí na segunda aula, aí a gente fala da prova e você tira a sua dúvida, tá bom? Então tá. Vamos agora, Matheus, falar sobre as interjeições. Lá no e-mail, a tia Carla vai dizer o dia que a tia Carla passou o e-mail sobre a interjeição e nós temos também algumas... Deixa a tia Carla colocar aqui. Nós temos também algumas atividades feitas no caderno de atividade, também sobre interjeição. Então, tia Carla vai dizer... Tia, eu achei. Lá, eu estava procurando no caderno. Perfeito. Uhum. Então, lá no nosso e-mail do dia, eu já vou dizer aqui o dia, do dia 9, foi uma segunda-feira, a tia Carla passou um textinho sobre a interjeição. E o que são as interjeições? De novembro, tia? Sim, claro. O que são as interjeições? São unidades autônomas, isto é, independente de qualquer elemento no discurso que exprimem a emoção de quem emite o enunciado. Muito bem. Então, são palavras que vão expressar as emoções. As emoções, certo? E que tipo de emoções eu posso ter? Medo, alegria, agradecimento, silêncio, admiração, alívio, perfeito, insatisfeito. Exato. E essas interjeições, elas geralmente são acompanhadas com ponto de exclamação, né? Geralmente elas são acompanhadas pela exclamação. Fala, Matheus. Ou às vezes até com vírgula, né, para separar da palavra. Isso, para chamar a atenção, né? Se eu disser assim, ui, que rato feio! Onde está a minha interjeição? Ui. E que emoção eu exprimi aí? Medo, nojo, né? juro. Ou até mesmo dor, né, tia? Não diria dor, né? Se eu disser mais ou menos assim. Ai, dei uma topada no dedão do pé. O que é topada, tia? Topada é bater, né? É que nem dar uma lambada forte. Isso. E aí, onde é que está a minha interjeição? Ai. E essa interjeição, o que ela mostrou? Que tipo de sentimento? Dor. Né? Ô, tia, e também tem uma coisa que eu percebi quando colocou para chamar muita atenção, que é ponto de exclamação, é de dúvida, né? Uhum. Porque daí também chama atenção. Vamos supor, né? Eu coloco assim, Vamos usar. Poxa, fiquei triste.
por vocês não fazerem a atividade. Onde é que está a minha interjeição aí? Poxa. Poxa, Isso. E o que ela está expressando? advertência? Não, Tristeza. tristeza. Você falou na frase, praticamente. Na frase estava ali, né? Tristeza. Então, eu preciso fazer a leitura da frase interpretando o que está sendo enunciado, para que eu possa saber que tipo de emoção está sendo expressada nela. Isso também é bem importante. Certo? Mais alguma dúvida? Tá. Ô, Marcos, você chegou tarde na nossa aula, né? Tentem respeitar o horário da aula para não perder a explicação, tá? Para poder entender na hora da atividade. Tá bom, Marcos? Sim, eu vou ver lá no YouTube. Isso. E lá na nossa segunda aula, vai ser o momento aonde a tia Carla vai explicar a prova. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem no intervalo, né? Que vocês tenham... Prova. Exato, que vocês tirem... Eu já li um pouco, tia. Para fazer a leitura da prova. E se tiver alguma dúvida, questionar a tia Carla na hora da explicação, né? Da prova. Certo? Fala, Anderson. Eu li já toda a prova e eu só estou com dúvida em uma. Uhum. Qual é a tua dúvida? Não precisa, diz só a questão. É na número 1 da letra D. Na número 1 da letra D, eu preciso ler o texto para poder interpretar o meu texto. Sim, tia, eu li, eu já vi ali. Só que tem ali uma coisa que eu estou em dúvida. Tá, aí depois a gente vai ver. Só que assim, ó, quem já leu a prova já conseguiu identificar que uma das questões da prova é interpretação textual. Então, quando tem interpretação textual, é algo que eu preciso, se eu tenho dificuldade de interpretar, é algo que eu preciso ler mais do que uma vez o meu texto. Senão eu não vou conseguir entender. Né? E a interpretação textual é algo que a tia Carla não vai poder dizer, é essa. Não. É algo que vocês têm que saber interpretar. E não é de hoje que vocês já vêm fazendo interpretação de texto. Não é só com a tia Carla. Desde lá do primeiro ano, vocês já vêm fazendo interpretações de texto. Né? Então, tia Carla, eu li o texto a primeira vez, não consegui? Então, leia de novo. Não consegui? Leia novamente. Para poder entender mesmo aquilo que o texto está querendo passar. Tá? Fala, Matheus. Tia, eu ia falar que também tem interpretação textual e, não, igual tu falou, não dá para, por exemplo, só ler uma e daí tu já vai saber a resposta de todas. Exato. Que as perguntas, né? Alguma tu vai ter dúvida, outra não vai se lembrar do texto, o que é. E aí vai ter que voltar para o texto de novo, ler. Vai ter que ler de novo. Ano foi fundado não sei o quê. Ele pergunta, tu não vai lembrar certo no dia e no aí ano, vai ter que voltar. A gente tem que ver no texto. Fala, Duda. Aquilo ali que tu falou, né, de ler o texto mais de uma vez para poder entender bem o que ele está falando, é igual ver um filme, né? Na primeira vez, às vezes tu não vai prestar atenção. Exato. Em alguma parte. Às vezes, a primeira vez, tu assiste. Aí, quando tu vai ver a segunda vez, mas aquela parte ali eu não prestei atenção, será que tinha? Na primeira não passou isso. Não é que não passou, é que eu não prestei atenção naquilo, né?
E aí, quanto mais vezes eu vou ler ou eu vou assistir, mais informações eu vou adquirir. Fala, Tia. Anderson. Eu vi um filme que eu não sei se tu conhece, mas é Green Book, é O Guia. Da primeira vez que eu vi, eu não vi uma parte. Aí quando eu vi a segunda vez, que foi ontem, eu falei, mas essa parte que não tinha no filme, porque eu não prestei atenção, né? Na primeira. Claro, exato. Aí quando eu percebi que eu não tinha prestado atenção nisso. Tá. Nessa parte. Agora, já que a gente conseguiu, né, revisar o conteúdo todo, a tia Carla tem um recadinho importante para falar. Sexta-feira a tia Carla enviou, como hoje, porque toda segunda e sexta-feira é dia de educação física, certo? E na sexta-feira a tia Carla enviou a atividade de educação física. Porém, dos 4 alunos que eu pedi para fazer a filmagem, só 2 fizeram. Outros 2 não fizeram. Então, assim, ó, preste atenção que a tia Carla vai falar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tia Carla, quem foi que fez na sexta-feira? Foi Matheus e foi Natália. Duda e Letícia não fizeram. Gente, assim, ó, a tia Carla terminou a tarde de sexta-feira, a tia Carla já está encaminhando o vídeo para o professor. E aí, o que eu faço com esses alunos que não fazem a atividade de educação física? E o tio Gabriel fica me cobrando? O que eu vou dizer para ele? Eu vou dizer para ele, olha, Gabriel, dá a nota que tu achas que tem que dar, porque eu cobro e eles não estão fazendo. Fala, Matheus. Tio, mandei de madrugada porque foi minha comunhão sábado, tá? Eu só consegui mandar. E eu fiquei a tarde toda tentando mandar e não ia, não sei o que deu com o Wi-Fi. Assim, ó, eu não sei se é problema no Wi-Fi do meu celular ou da minha casa. Só que assim, ó, gente, isso é um compromisso de vocês. E a tia Carla já está batendo na tecla, não é a primeira vez. Eu tenho esse meu caderninho aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Está tudo anotado. De quem faz e de quem não faz atividade. De educação física, das outras atividades. Eu marco aqui. Depois, gente, não reclama da nota que tirar. Eu tenho tudo anotadinho aqui. Tá? Outro exemplo, quer ver? Ó, a filmagem. Tem alguns alunos que colocam a filmagem, quando faz de educação física, bem rapidinho. Como é que o professor vai ver se está fazendo a atividade direitinho como ele pediu? Se agilizou a filmagem ali? Ele olha, ele analisa. Então, vocês têm que ter um pouquinho mais de comprometimento na educação física. A educação física não é importante. É importante. E roda como outra disciplina qualquer. Certo? Gente, ó, beijinho. Na segunda aula a gente se fala, tá? Ô, tia. Oi, Anderson. Tu já viu a filmagem de educação física que eu mandei de hoje? Não, mas mandasse hoje? Eu já mandei. Sim, eu já mandei agora. Tá, mas essa filmagem de educação física é de hoje? Sim, de hoje. Então tá. Eu vou olhar depois, tá bom? Então tá. Beijinho, Tchau, até tia. depois. Aí foi rápido porque eu consegui acertar tudo meio de primeira, aí por isso foi rápido. Legal. Até depois.